This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager, onde a gente fala sobre eficiência, inovação e, claro, inteligência artificial. E olha que legal, hoje a gente vai falar sobre cibersegurança e inteligência artificial. Vamos falar sobre uma IA agêntica, mas a gente vai falar sobre o fim do SOC tradicional. A gente vai falar um pouquinho como é que fica essa resiliência desse modelo novo que vem se apresentando, principalmente com a crescente, utilização da inteligência artificial, principalmente para o uso indevido, talvez assim, ou ilegal, da inteligência artificial no mundo de tecnologia. Pessoal, eu estou com dois convidados aqui, estou com o meu amigo das antigas aqui, parceirão. Fala aí, Vinão, tudo bem? Mais um, hein, cara? Fala, Danilão. Belezinha? Prazerzaço estar aqui. Vinícius Durbano, mais uma vez, a gente já esteve aqui com o pessoal da EcoTrust, foi bem legal falar um pouquinho do fim do Windows 10, né? Muito bom, a gente inaugurou aqui, né? Inaugurou, na verdade foi a estreia, né? Foi muito bacana, né? Legal. Pessoal, estamos também aqui com o Daniel Porta. Cara, muito obrigado, tô feliz demais. Eu falo pro Vini, né? O pessoal já me conhece aqui. Eu sou um cara de cyber frustrado, mas durante aqui o expediente a gente vai se falando. E mais uma vez, pessoal, tô bem feliz aqui, ó. Estou com o Vini o livro do Daniel, lançamento. Ele vai contar um pouquinho da história sobre o livro. E esse aqui é especial, capa dura. Mas tem uma notícia no final, a gente vai ter sorteio aí de um livro para vocês em breve. Daniel, pra gente começar aqui um pouquinho, fala um pouquinho da sua carreira, quem é o Daniel, se você puder falar a empresa que você trabalha, quiser fazer um merchanzinho rápido também, por favor, fica à vontade. Tranquilo, sou Daniel Porta, hoje eu sou CISO na Danresa, sou vice-presidente de operações e cibersegurança, também sou arquiteto de resiliência cibernética e também autor do livro, da trilogia Liga dos Cyber-Heróis e o Parque dos Códigos. É uma trilogia muito bacana que conta uma história, uma narrativa em forma de ficção científica que fala sobre cibersegurança para jovens e para crianças. É um despertar de cibersegurança para esse público que hoje já nasce digital, já nasce mexendo nos dispositivos e que precisa ficar esperto aí e tomar os devidos cuidados, porque os atacantes estão de olho nesse público há muito tempo. E também eu sou autor de um framework chamado Cyber Helix Resilience Architecture, que é um framework que ajuda na conscientização, na maturidade de resiliência cibernética para 3 fases. Fase formativa, público jovem, como esse do livro, público estudante, público que está no mercado de trabalho e para líderes e executivos que tratam com o board. Pô, bacana, viu? Currículo recheado, hein, Vini? Ô, Vini, antes da gente falar aqui, eu sei que você já se apresentou no outro podcast, mas vamos dar um The Blue Reset aqui inicialmente. Fala um pouquinho quem é o Vinícius Durbano, foi o nosso primeiro cliente aqui da Desk Manager, mas vamos falar hoje do Vini, empreendedor, EcoTrust. Por favor, fala um pouquinho da sua carreira. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Danilão, que sou seu fã. E sou fã do Daniel também, cara. O Daniel é um cara que eu admiro muito, e a Danresa, a empresa na qual ele é sócio, é uma das referências, um dos nossos parceiros de longa data, né, Daniel? E a gente está aqui, entre nós três aqui, é um cenário ideal para falar desse tema cibersegurança e IA. Eu sou o Vinícius Durbano, sou CEO da EcoTrust. A EcoTrust é uma empresa que tem 18 anos no mercado. Ela surgiu como uma empresa de serviço e depois mudou de lado, se transformou em uma fabricante de tecnologia para segurança cibernética. A gente tem uma plataforma de CTEM, de gerenciamento de exposição à ameaça, e a gente está ajudando a adaptar o mercado, né, processos, tecnologia, e principalmente no que tange responsabilidade de pessoas, a esse novo mundo de resiliência que demanda um outro cenário. A gente tem um modelo muito de parceria, você sabe bem, né? Então a gente valoriza muito essa integração tecnológica, essa integração de especialidades, né? Como eu falei, a Danresa é um dos nossos parceiros que entrega ali na ponta para o cliente um trabalho muito especializado, e a gente se dedica em desenvolvimento tecnológico, e agora está sendo, sem dúvida, uma transformação e uma alegria muito grande, porque está dando para fazer coisas que antes não eram possíveis, né? Então, muito legal. E numa velocidade bem menor, né? Poxa. E aí eu começo com essa questão da velocidade. Para você, Daniel, falando do SOC, se você puder falar um pouquinho o que é um SOC, para o pessoal que não é, né, trazer um pouquinho de letramento, qual é a dificuldade hoje do SOC tradicional se manter de pé com essa velocidade que o Vinícius trouxe? Então, tem a tecnologia, tem a inteligência artificial,
mas você que traz não só essa questão da tecnologia, mas das pessoas, mas vamos deixar as pessoas para daqui a pouquinho. Mas como é que fica essa questão do SOC tradicional? Ele vai morrer, morreu, ou ainda tem vida nos próximos anos? Quem diz, né? Porque eu ia falar meses. Mas enfim, para não deixar o pessoal meio que com medo aqui, por favor. Não, claro, não. Bom, o SOC é o Security Operations Center. Ele é a linha de frente da defesa cibernética que as empresas devem ter. Hoje na Danresa a gente tem o serviço de SOC. A Danresa é uma empresa de cibersegurança há já 27, 28 anos agora esse ano, a gente vai fazer 28 anos. E a gente experimentamos todas as modalidades e serviços de segurança, passando inclusive pelo SOC tradicional, mas já hoje, já há alguns anos, já com o Next Generation SOC. E por que é importante entender, né, essa evolução de maturidade? Porque há muito tempo atrás, antes, né, da vinda, né, da inteligência artificial, o SOC tradicional ele até dava conta, né? Porque o que acontece muito no SOC é a entrada de muita informação, muitos eventos de tentativas de ataque. E aí tem um paralelo muito legal que eu gosto de falar, que é a questão do ataque. Nesse exato momento, e em todas as empresas, todo mundo está recebendo um ataque cibernético. A diferença entre um ataque e você ser vítima de um ataque é o quanto a sua defesa arquitetada vai impedir que o atacante penetre no seu ambiente. Então, o SOC ele tem o papel de ser essa primeira barreira, a primeira linha de defesa. Só que com a vinda da IA, com a automação, a quantidade, o volume de tentativa de ataque aumentou exponencialmente, ao ponto de a quantidade de eventos que chegam para serem analisados pelo SOC tradicional não serem suficientes para você poder conseguir separar, né, o que é falso positivo do que é real e que precisa de uma real atenção. Então, o SOC moderno, né, o SOC que a gente trabalha hoje, o Next Generation SOC, ele também precisa da inteligência artificial. Porque hoje, o atacante, ele está usando a inteligência artificial para atacar. Como é que um humano vai responder a uma inteligência artificial na velocidade, né? Você está falando de velocidade. Exatamente. Então, vamos pegar o quesito velocidade. Antigamente, o atacante, ele também tinha que escolher muito bem o alvo dele. Escolhe esse alvo, será que isso aqui vale a pena? Será que isso aqui vale a pena? Porque ele vai ter um esforço de mirar naquela empresa e ver se ele vai conseguir penetrar as defesas daquela empresa. Então, você ouvia de falar muito assim, empresa muito grande foi, né, invadida, empresa muito grande, teve um ataque cibernético que se tornou uma vítima de ataque cibernético. Hoje, com a inteligência artificial, o atacante ele constrói as ferramentas lá com IA e ele mira N empresas simultaneamente de uma maneira... Assim, a abrangência aumentou. Então, a probabilidade de ele conseguir uma vítima é muito maior. E aí que entra a questão do SOC com inteligência artificial. Você só vai conseguir responder um ataque de IA com uma defesa correspondente de IA. Esse é um ponto importante, né? Porque você pega hoje, por exemplo... ferramentas tradicionais que você tinha um script, você já conseguia fazer uma automação, você já conseguia trazer esse exponencial, mas hoje você consegue ver o cara utilizando IA, e se na defesa você não estiver usando IA, você tá ferrado, né? Porque o cara tá muito mais próximo de conseguir ter esse ataque consolidado, né? E aí, Vini, para você, como que você tá enxergando essa questão e a resiliência de quem tá lá na ponta defendendo, né? Sim. Tá cada vez mais difícil, né? Com certeza. Essa questão da velocidade entre uma vulnerabilidade ou uma exposição, ela existir e ser explorada, que no fim das contas é o que a própria ISO 27001 traz, né? O ciclo de vida de um incidente, ele está muito menor. E aí quando a gente fala de um departamento ou uma área, que é o SOC, que ele responde a alertas, você começa a perceber que só o fato de você aumentar a velocidade não é necessariamente suficiente. Você começa a ter que abordar coisas mais estruturais, como, por exemplo, trazer contexto com inteligência artificial, mas você trazer contexto além dos alertas, né? Então, hoje em dia, nem todos os SOCs de grandes empresas estão trazendo, por exemplo, o gerenciamento de exposição à ameaça para o contexto de SOC. E lógico, a IA está ajudando a acelerar a triagem, a priorizar, a qualificar,
mas ainda não é suficiente. E aí, o que a gente está vendo é que os SOCs das próximas gerações, que são o AI Driver, eles são aqueles que você começa a colocar contexto, começa a não só verificar toda a parte de alertas, mas também verificar hipóteses de ataque. Né? Então, imagine que no futuro a gente vai ter os SOCs das próximas gerações, onde eles vão verificar os alertas, mas também vão ver se esse ataque aqui for explorar essa empresa com todo esse contexto, ele vai ter sucesso? Quais são as hipóteses de sucesso? E aí os analistas vão começar a trabalhar de uma forma a identificar perfis da empresa e menos questões técnicas, sabe? Então, é para isso que a gente está olhando. É uma tendência não só de automação, mas também de contextualização de SOC para mais análise ambiental, sabe? Do cenário de risco cibernético. É muito legal. E aí, pessoal, só pegando um gancho aqui, eu vou trazer um tema, Zero Day. E aí, Daniel, você consegue me ajudar? Qual é o tempo hoje de uma exploração de um Zero Day? É zero mesmo? A gente está num momento aí da tecnologia, de um cenário. A gente até pegou alguns números bem legais que vem trazendo justamente essa relação, trazendo de 2017 para cá, que era o tempo de você descobrir uma CVE, né, uma vulnerabilidade, né, o tempo dela ser publicada e para começar a ser explorada. Esse número ele foi caindo assim, de centenas de dias para menos... Ele ficou negativo, menos 7 dias. O que isso significa agora? De 2025 para cá, quando é descoberta uma vulnerabilidade em algum sistema, em alguma coisa, algum elemento digital, seja sistema ou até mesmo equipamentos de tecnologia que rodam algum tipo de sistema operacional, o atacante está com 7 dias de vantagem até ser publicado, ou seja, saiu uma vulnerabilidade, ela existe, ela foi descoberta. Antes dela ser publicada, o atacante já está explorando ela há 7 dias, ou seja, ele tem uma vantagem sobre o momento de expor essa vulnerabilidade e as empresas começarem a se preparar para migrar o parque, por exemplo, para um workaround ou para atualizar o sistema operacional que está rodando naquele equipamento. E eu peguei até um número interessante que, olha só, a gente está falando aqui a questão do atacante, né? O atacante ele não tem burocracia nenhuma para usar a inteligência artificial, nenhuma. Agora, você consegue imaginar o tanto de procedimento, burocracia e dificuldade que uma empresa tem para atualizar o sistema operacional de um parque inteiro? Às vezes está falando de centenas, 500, milhares de equipamentos. É o que a gente falou do Windows 10. A gente falou do Windows 10 e ainda tem muita gente com Windows 10 ainda. A gente está falando que as empresas demoram em torno de 200 a 300 dias para conseguir fazer o rollout. E o cara está atacando aquela vulnerabilidade. E aí vem até um questionamento sobre os processos tradicionais, né? Se ainda são válidos. A própria Desk Manager, né? Que trabalha com a parte de processos, governança. Quais dos processos e quais são os pilares de governança que ainda fazem sentido da forma que são? Por exemplo, gestão de mudança. Como que você vai ter todo um workflow de aprovação de uma vulnerabilidade, que é extremamente de uma correção crítico, né? De algo que está sendo explorado agora num ativo importante para o negócio? A gente vai ter que criar mecanismos novos, novas formas de tratar a mesma situação, só pelo fato da velocidade ser outra, né? Então... E é só o quesito velocidade. A gente ainda está no velocidade. Tem muito... O negócio é muito interessante. E quando eu volto no ponto que eu acho legal, a questão da burocracia, eu sempre brinco, né? A gente fala, quando a gente está falando de crime cibernético, né? O cara não tem governança lá, o cara não tem burocracia, ele não tem chefe. Ah, não, você não pode usar inteligência artificial. Ele usa e pronto. E as empresas, elas têm que vencer uma série de elementos internos, e isso é natural, como procedimentos, governança, e poder implementar uma IA dentro, né, com segurança, para poder responder. E esse é um outro ponto que leva as empresas, né, terem que procurar um SOC terceirizado, como o da Danresa, por exemplo. Porque é impossível uma empresa conseguir manter um SOC estruturado internamente com todos os especialistas, com inteligência artificial, com orquestração, né, de contextual, como você disse, né, de você já trazer já o evento pré-diagnosticado, né, sem o falso positivo que atrapalha e suja a telemetria do processo de entendimento do que está acontecendo dentro do ambiente.
Então, é complicado. E aí você vê, né, o bandido, né, o criminoso, ele não tem burocracia, não tem que pedir pro chefe dele, posso usar a IA? E aí eu estava vendo a questão, se for da velocidade, mas tem o custo. Eu estava vendo aqui, em termos de métricas, tem custado mais ou menos, uma exploração bem feita, tem custado em torno de 7, 8 reais para o atacante. Muito barato. E isso tudo vai depender muito, porque assim, qual que é o limite do atacante? É a quantidade de tokens que ele está disposto a usar na IA. Isso no primeiro ping, né? Porque depois que ele conseguiu invadir uma IA e ele dominou um servidor, daí é token infinito, e né? ele não paga o token, né? Ele Exato. roubou de alguém esse API. Tem essa diferença. Que é uma das principais falhas hoje no GitHub, é a API aberta de IA. Porque a gente tem o tal do Vibe Code aí, que é todo mundo achando que tá lá, vambora, né? E acaba que deixa a API aberta e aí o cara não tem custo zero, né? Até falando em movimentação, eu estava fazendo uma comparação. A gente está numa evolução de inovação tecnológica que está em algo muito comparável. Assim, eu gosto muito de comparar com o que aconteceu na época que a gente estava indo para virtualização. As pessoas estavam saindo para cloud. Aquilo foi um movimento, foi quase que uma migração, né, cara? Todo mundo foi para cloud. Aí foi todo mundo para cloud. Pum. Aí, e agora? O que a gente faz com segurança na cloud? Lembra? Quem que era o responsável pela segurança na cloud? É a cloud ou sou eu que mandei as coisas para lá? Então, assim, só que agora a gente tem um problema sério que quando a gente está falando de inteligência artificial, que também é um movimento que não tem volta. Ou vai ou vai. Quem não vai ficar para trás. Eu falo que ou vai ou morre. A gente estava levando todos os equipamentos para a nuvem, então você está falando muito de equipamentos de data center, equipamentos servidores. Quando a gente fala de inteligência artificial, isso está pulverizado em todos os endpoints. Então, a superfície de ataque é muito grande, ela é enorme. Então, assim, os atacantes, eles estão se divertindo com toda essa quantidade de possibilidades que a gente está fazendo. A gente pegou o perímetro que estava bonitinho, exatamente na borda, e trouxe ele para o endpoint. É muito interessante. E aí, Daniel, só para pegar aqui um pouco do contexto, você comentou, mas indo mais direto. Para você, então, você está dizendo que a gente saiu daquele script 100% automatizado, a gente está indo para uma IA que vai tomar a decisão baseada em contextos, inclusive eliminando falsos positivos. Porque muitas vezes a gente acreditava e a gente até o final, aí no final, é um falso positivo. Você entende que hoje com a IA a gente pode eliminar o falso positivo. Você vai reduzir. Porque assim, você consegue. Hoje os prompts bem construídos conseguem fazer com que a IA se atenha, por exemplo, a olhar para órgãos oficiais. Olhar para órgãos de CVEs, olhar para o NIST, olhar para o MITRE, olhar, por exemplo, para órgãos oficiais do próprio fabricante de segurança. Então, quando você escreve um prompt muito bem escrito, a chance de você fechar o leque de abrangência para algo mais assertivo e trazer uma resposta que realmente diga se é falso ou positivo de verdade, é muito grande de você ser assertivo. É lógico que muitas vezes a IA alucina, a IA, por isso que você vai trabalhando o processo em cima dela. Mas um prompt bem escrito reduz muito o falso positivo. Hoje a gente tem uma área na Danresa, a gente só trabalha prompt de IA. Para você ter uma ideia, para cada item do meu catálogo de serviço, eu tenho mais de 10 prompts prontos. Isso é muito legal. E muitas vezes você faz um prompt e valida o outro. As benditas skills, né? Skill. Que segura lá o negócio. E é muito interessante, quando você abre a skill, ele aumenta a abrangência. Quando você fecha a skill, ele se mantém ali. Mas mesmo assim, você vai ver que é muito interessante. A IA, quando ela não consegue encontrar a resposta para você, ela sempre tenta dar uma fugida. Às vezes você tem que... Eu costumo falar para ela assim, se você não encontrar uma resposta, isso é uma informação. Porque se você deixar ela aberta, a tendência da IA é te entregar uma resposta. Diga, eu não tenho essa informação. Muito interessante. Ô Vini, trazendo para a parte de plataforma, inclusive, que você está envolvido, né? Ele comentou agora de plataforma. Como é que você vê, principalmente dentro da EcoTrust, a vulnerabilidade lá, um CVE, ele deixou de ser só um CVE e a gente vai ter que resolver isso em tempo real? Basicamente, ter as skills ali, ter toda essa estrutura para a gente conseguir aplicar isso em real time, para não deixar o zero day que está menos 7? O que a gente tem feito, Danilão, é levar a operação de segurança para uma camada de agente que AI, que é um pouco diferente de agentes de IA,
mas IA agêntica, que é uma série de agentes trabalhando com skills, com prompts, com ferramentas, inclusive os agentes de IA sendo os próprios usuários da EcoTrust e trazendo bastante inteligência de ameaça. Então, hoje, não existe mais uma vulnerabilidade que ela é trazida de forma crua. A gente sempre relaciona com inteligência de ameaças já embarcado e eu tenho agentes de IA que estão já programando para um patch ser corrigido. Muito interessante. Então, isso. a gente traz desde uma visibilidade mais contínua, que é a diferença, né? A gente se posicionava muito como uma plataforma de gerenciamento de vulnerabilidade e no ano passado a gente fez uma virada para CTEM, gerenciamento de exposição à ameaça. E uma das grandes mudanças é a capacidade de visibilidade contínua. Porque não adianta você fazer um scan por semana, por mês, por trimestre. Você precisa ver de forma contínua todos aqueles indícios que tem na rede, na cloud, onde for a camada que você está monitorando. Então, visibilidade total, máxima, pelo menos. A capacidade de quantificar risco. Então, a gente traz, por exemplo, o FAIR, que é um método para fazer a quantificação de risco já também como um módulo novo. Então, é essa capacidade de priorizar e a remediação autônoma. Então, a gente se propõe também a trazer para a IA, na medida que os nossos parceiros, que são os especialistas na operação da ponta, conseguem trazer skills. Falar, isso daqui remedia assim? Então, vamos ensinar o agente para fazer isso. E a expectativa é que daqui a pouco tempo a gente consiga ter identificação e remediação num ciclo muito curto, usando agente QI, mas com a confiança das skills de pessoas. Legal. E não da LLM. A LLM ela é o cérebro do agente QI, mas ela precisa de skills de pessoas reais, que têm certificação, que têm conhecimento, viveram aquelas experiências, para que ela realmente seja inteligente. Então, a gente tá propondo uma tendência até de service as a software, né? Então, uma tendência de trazer serviços autônomos com inteligência humana, mas que sejam capazes de atender a velocidade, por exemplo, que é uma nova necessidade, sabe? Então, é mais ou menos isso que a gente está trabalhando todos os dias hoje em dia. Ó, que legal, já deixou pingando aqui. Eu vou antecipar a pergunta, Daniel. Então, basicamente, a gente não tem só essa questão relacionada à tecnologia, mas a gente tem o comportamento humano fazendo a diferença. Ou seja, a gente precisa treinar as pessoas sobre segurança da informação. Esse é o seu lema hoje, é o que você está trazendo, inclusive, no seu livro, na trilogia, Exatamente. né? Tanto no livro quanto no framework, e o livro, inclusive, ele entra na fase formativa do framework, é você poder levar conscientização cibernética, mas falando muito mais de resiliência cibernética. Como é que você se mantém, né, operando? Como é que você mantém as coisas funcionando sob ataque? Lembra que eu falei? Sob ataque, a gente está o tempo todo. E isso é interessante. Se a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, se a gente está aqui sentado gravando, é porque essa empresa está muito bem segura. Porque num ataque cibernético onde há uma vítima, quando você é vitimizado, né, se torna uma vítima cibernética, tudo para. Você não opera. Então, se a gente está aqui conversando, se a gente está aqui podendo fazer essa reunião, é porque essa empresa está segura. É porque se você for abrir o log de ataque cibernético que a gente está recebendo nesse exato momento, é absurdo. Só que é interessante que as pessoas não percebem no backlog, não percebem o que está acontecendo nos bastidores. Quem está lá na linha de frente, o SOC, olhando para tudo isso, ele está segurando as pontas, ele está analisando, ele está cuidando, ele está tomando conta, ele está tomando ações, né, preventivas para que a gente possa continuar operando. E aí, quando a gente fala de pessoas, né, porque na área de cibersegurança, a gente costuma falar muito em 3 pilares, né, que é processos, tecnologias e pessoas. Hoje, muito se investe tanto em processos quanto tecnologias. Mas em pessoas, né, começa a se investir quando ele entra na empresa, que são, né, as conscientizações cibernéticas, são aqueles cursos, os workshops, os treinamentos. Mas quando eu trago o framework, né, e o objetivo do framework, o The Helix Cyber Resilience Architecture, ele é uma arquitetura que ele olha para 3 fases no ciclo de vida humano. Então, ele olha para comportamento humano. Então, a gente tem a fase formativa e educacional, ou seja, é o estudante, é o indivíduo, é a criança, é o jovem que está na escola, é o universitário que está se preparando para ingressar no mercado de trabalho. E aí, esse indivíduo, quanto que ele já foi exposto à narrativa de risco cibernético? O quanto ele entende de risco cibernético? Porque hoje ele já é alvo de ataque cibernético.
A gente tem isso foi uma métrica que eu peguei mais ou menos 2, 3 meses atrás, que eu até coloquei num outro podcast. 43% dos jovens da geração Z já tiveram algum tipo de tentativa, já receberam alguma tentativa de golpe cibernético. Então, 43% dessa população é um número muito grande. É uma população que está muito exposta. E quem é que está ensinando esses indivíduos a se protegerem? E aí, nessa fase primeira do Helix, que é o meu framework, a base dele é essa população, que a gente deveria estar ensinando hoje sobre risco cibernético, para que quando eles cheguem no emprego, no trabalho dele, ele já tem uma maturidade de resiliência cibernética o suficiente para não se colocar em risco, nem colocar a empresa em risco. E aí, nessa fase 2, que é a fase corporativa, que está o pessoal que eu chamo de workforce. É o pessoal que está trabalhando. É o pessoal que veio de várias culturas, de vários momentos da vida, um outro ciclo de vida, é o operacional. Só que nesse momento, o indivíduo, ele não coloca só ele mesmo em risco, ele coloca a empresa inteira em risco quando ele clica num phishing. E aí a gente está tentando ensinar essas pessoas cultura de cibersegurança, de risco cibernético, num momento que ele não tem tempo. Ele tá lá tentando que entregar lá a produtividade dele, ele tem que atender o chefe, atender a empresa, e a gente tá falando, cara, faz esse curso. E ele até faz o curso. Combina, né? Mas aí quando vier o phishing, ele vai lá e clica. E aí a gente tem a terceira fase do framework, ele trata do executivo, do board, do líder, que trata a cibersegurança num nível muito mais estratégico. Se esse indivíduo nunca foi exposto à narrativa de risco cibernético, ele não consegue comunicar com o board. Ele não entende o que é um risco cibernético o suficiente para vender a necessidade de você proteger a empresa. E quando isso acontece, são aqueles famosos orçamentos de cibersegurança que não saem da gaveta. Porque a hora que ele vai defender para o board fala, mas isso aqui é caro. Ele fala, é mesmo, é caro. É caro, mas não é que é caro, isso é investimento. Né? Então falta esse fluxo que vem lá da fase formativa. Né? Às vezes eu brinco assim, se você fosse perguntar para alguém, cara, o que você quer ser quando crescer? O cara vai querer ser bombeiro, policial, vai querer ser médico. Quem quer trabalhar com cibersegurança? Mas sabe, eu sei que é engraçado falar isso, mas sabe o que acontece? Ninguém trouxe isso como uma... Gente, é a área que mais necessita. Eu fiz uma palestra no Mackenzie, o número que eu tinha pego, a gente tem 4,9 milhões de vagas em cibersegurança abertas no mundo. No Brasil, a gente estava com 170 mil vagas em aberto. Não tem gente para preencher. Quem que está dizendo para o nosso jovem que ele pode seguir carreira em cibersegurança? Você entendeu? Então, assim, não vem, a gente não incentiva. E é a área de tecnologia a que mais cresce, é a que mais precisa de profissionais. Então, assim, tanto o framework quanto o livro, e o livro trabalha essa base formativa, que eu falei, eu vou levar alguma coisa para o jovem. E aí eu fiz o livro e fiz o site do livro. Então, assim, eu coloquei 2 sites bem legais, que é o Be a Cyber Hero, que é Seja um Herói. Ele traz tudo quanto é informação de cibersegurança, carreira, ele fala sobre evolução dentro da área de tecnologia de cibersegurança, ele fala de rede, cibersegurança, ele fala de governança, das 3 áreas, só que ele fala numa estrutura para o jovem. Então ele fala de vida digital, ele fala dos riscos do mundo digital, como é que você pode seguir carreira em cibersegurança. Então, assim, é bem legal. E ele fala tanto para os jovens quanto para os pais. Isso é bem legal, assim. E tanto esse site quanto o livro, eles trazem essa mesma pegada. Cara, muito interessante, assim, esse dado que você deu me remete ao meu filho, porque eu ensino muito lá em casa a ideia de 2 fatores, sempre vendi a ideia da segurança, usei quase nada ou nada de antivírus na minha casa, inclusive no computador deles, até porque é mais gerar consciência. Mas o meu filho teimoso, né? E ele foi... E eu, cara, também já falei sobre engenharia social, o que eu fazia no passado, né? Por isso que eu falo que eu sou um cara frustrado da área de cyber. Inclusive, eu comecei do outro lado, né? Fazendo um curso de hackers expostos, porque eu fiz o curso porque eu comprei o livro, depois comprei um outro livro, era fã de Kevin Mitnick lá, os caras, enfim, assisti muito filme de hacker. É até um ponto bem legal, porque foi num filme que eu aprendi que dava pra você puxar um cabo do orelhão e conectar e gerar a internet. E aí a galera falou, não, isso aí é só do filme. Eu falei, vamos testar?
E, cara, e não é que funciona? E aí a galera fala, cara, você é malucão. Mas olha só que coisa maluca isso, né? E você trazendo essa história, mas trazendo do meu filho, o cara conseguiu convencer ele por uma questão de farmar, de pegar e ganhar mais, ele ficar com uma conta gordinha lá melhor, e ele deu 2 fatores pro cara. Então, assim, é uma engenharia social, né? Então, assim, se não aprender agora, do início, quando chegar depois de velho, cara, esquece. Não vai perder o joguinho, não vai perder o acesso ao Steam. Você vai perder o acesso à conta bancária, você vai perder o acesso aos dados da empresa, né? Assim, e assim, gente, assim, a gente tem visto as notícias, está cada vez mais audacioso. Ainda voltando para a inteligência artificial, a criatividade o ferramental que está à disposição para você poder executar esse tipo de ação, assim, tá muito evoluído. Então, assim, o deepfake, você clonar a voz, clonar a imagem, você conseguir persuadir. E a engenharia social, cara, é o crime mais antigo do mundo, cara. Ele Pra vem- mim, mas pra mim é o que mais funciona. E porque ele mexe com o quê? Ele mexe. Lembra que eu falei? Sentimento, né? Não, mas lembra que eu falei? Tecnologia, processos. Quem que vai lá e explode a bomba? Quem vai lá que vai lá o gatilho? O gatilho é o fator humano. Então não adianta nada. Você botou lá um baita de um escudo em volta da empresa, tá cheio de processo, aí. Isso é legal. Olha só que interessante. Olha só, quantos cliques são necessários para você derrubar uma empresa? Um. É um só, né? Se chegar o atacante, ele manda milhares de iscas Todo dia. todo dia. Ele só precisa que alguém clique em uma. É o suficiente. Gente, eu já vi, né, a gente fala de empresas se tornarem vítimas, né, de ataque cibernético. Você vê casos assim absurdos. É um phishing, bobeira. Foi lá e clicou. Acaba com a empresa, para tudo, para produção, para site, para... Gente, tem coisa que mexe até com suporte à vida. Suporte à vida dentro da empresa, que às vezes trabalha com carga animal, ou trabalha com saúde. Saúde, hospital. Né? Cara, é incrível o desastre que acontece. Então, assim, é só um. O cara dispara milhares. Um que passar é o suficiente. Sim. E tem um ponto de atenção também com relação a quem são essas pessoas. Às vezes a gente fala de conscientização da empresa, a gente pensa no usuário de todas as áreas. Mas muitas vezes o maior risco está nos usuários do próprio TI. Uhum. O time de TI, que tem já esse ar de eu conheço, eu manjo. Já tal, comigo. É aí que mora o perigo, né? Maior. E aqui muitas tem os vezes, acessos maiores. e muitas vezes tem um acesso privilegiado. Então, olha o perigo. Então, é muito comum que venha por canais de TI, e aí você tem um conflito também, porque muitas vezes é o time que monitora a segurança em algum nível e pode ocultar alguma informação muito importante, e os terceiros, né? Então, cada vez mais os terceiros, as APIs, agora com um monte de IA e APIs e MCPs, cada vez mais a cadeia de suprimento da empresa e os terceiros todos, eles estão sendo vetores de ataque. E quem está atacando é de TI. Então, ele é a persona, né? Ele que sabe o comportamento de uma pessoa nessa posição e ele consegue ser mais efetivo, né? E tem um outro ponto, só para fechar com relação à educação de crianças e jovens, que a vida digital é muito louco, porque na vida física, os pais, eles sabem, eles têm histórico, eles sabem ensinar o filho, atravessa a rua, cuidado ali com uma coisa, vai com calma ali, na entrevista, faça isso, tudo mais. Na vida digital não tem histórico, né? Porque é tudo novo. Então, muitas vezes, o filho ensina o pai. Só que ele precisa ser ensinado também. Então, muita importância esse tipo de ação, né? Um livro desse maravilhoso, porque dá condições, dá acesso aos jovens que na vida dele naturalmente ele não vai ter. Se não for na escola, não for um livro, não for por interesse próprio, ele vai ficar bem vulnerável, né? Ô Vini, antes de te fazer uma pergunta, só trazendo um contexto que é bem legal, a gente trouxe aqui para os nossos clientes, parceiros, para quem tem um bebê ou acabou de ter um nascimento, enfim, foi pai, um body onde está escrito eu já nasci usando IA. Porque essa geração já nasceu usando IA, né? É basicamente isso. E um outro contexto, eu falo muito, e eu falei pro meu filho ir para a área, ele está fazendo ciências de dados, né?
tá indo um pouquinho mais para tela preta agora, Docker, mas eu falei para ele para cibersegurança, porque eu vejo que o mercado hoje é super, hiper, mega conectado. Você pega os principais filmes hoje de ficção, é tudo conectado. Cara, hoje a segurança da informação ela vai definir se o Tesla vai funcionar ou não amanhã. Então eu falo para ele, cara, você precisa proteger o sistema legado do Tesla, porque é isso, senão ele vai começar a atropelar tudo, o farol vai parar. E os Estados Unidos é o cara que mais contrata hoje a galera de cyber. Ele quer os principais, o segundo ali tá no Canadá. E aí, Vini, rapidinho, trazendo aqui, você comentou ali rapidinho, ele também falou, mas resumindo, nós temos aqui 3 carinhas, ativos, serviços e qual o risco para isso tudo. A gente ainda tem o lance de procrastinar com os ativos, né? A gente falou de pessoas, mas vocês concordam que a gente ainda deixa muito essa ideia do ativo? A gente não tem esse controle do inventário dos ativos? Faz sentido ou não, Vini? Com certeza. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente fez recentemente uma pesquisa não formal, mas entre um grupo de pessoas que atendiam muitos clientes, parceiros nossos, sobre a visibilidade dos ativos dentro de uma rede. E por volta de 20% dos clientes têm a visibilidade teoricamente completa dos seus ativos. Imagine um inventário. E quando a gente fala de inventário, a gente está falando de vetores de risco. De softwares, hardwares, bibliotecas, terceiros, APIs. Né? Então, hoje um ativo tecnológico, e agora está voltando, né? O Daniel até comentou, a gente estava transformando o endpoint em um terminal burro. Agora a gente está transformando ele em um supercomputador. Né? Então, a gente está colocando muito poder naquela ponta que aparentemente estava controlada. Agora não está mais. Então, eu vejo que a gente precisa voltar, não só eu vejo, mas é uma tendência, a gente precisa voltar para o básico, né? Um termo que é o hardening. Tá cada vez mais importante, o básico bem feito, né, cara? Parece que o mundo ele tá se equilibrando pro que deveria ser há muito tempo, sabe? Então, o básico ele tá sendo muito importante. Às vezes você ter um hardening muito bem feito no endpoint é muito mais eficiente e eficaz do que um XDR, por exemplo. É muito legal isso, né? Então, você veja, quer dizer que não precisa? Não, precisa também, é uma camada, mas não é suficiente mais. Né? Porque uma coisa você elimina a exposição, a outra você responde. Então, assim, a gente está voltando para o básico. Acho que a essência está cada vez mais se reforçando e os ativos tecnológicos fazem parte cada vez mais essencial. Né? Daniel, até trazendo um ponto que ele falou, mas o que você comentou dos endpoints, como que a Danresa consegue ajudar os clientes hoje? E o mais importante, e depois eu vou direcionar a mesma pergunta para o Vini, sobre como que a gente consegue chegar lá no CFO ou no CEO, que seja, para ele assinar o cheque de investimento de todo o ecossistema de segurança. Não só do Firewall, porque às vezes o cara fala, não, meu Firewall tá on. Mas aí você tem o Firewall, o WAF, enfim, você tem antivírus. Como é que vocês estão trabalhando isso hoje? Qual que é a dificuldade? Vamos lá, são duas respostas aí. É isso aí. Vamos lá. A primeira está muito relacionada à questão de como que a gente ajuda os nossos clientes, né? Então, hoje, na Danresa, a gente trabalha todo esse processo de defesa cibernética olhando para o cliente para as infraestruturas críticas. Então, a gente fala muito em defesa de infraestruturas críticas e você colocar a resiliência, colocar o processo de resiliência. Ou seja, lembra, a gente está sendo atacado o tempo todo, o que vai segurar a onda é o quão resiliente nós somos, como a gente aguenta o tranco. Né? E aí entram as camadas de segurança e entram todo o processo de serviço e produtos. Então, usar, por exemplo, todo o processo de gestão que vem lá no EcoTrust para poder descobrir essas vulnerabilidades, gerenciar essas vulnerabilidades com antecedência, usar todo um processo de SOC, como a gente usa hoje, de Next Generation SOC, ter um bom ITSM, como o do Desk Manager, que faz toda a gestão do ciclo. Então, hoje na Danresa, a gente tem uma área muito importante que eu chamo, que é a nossa área de DevSecOps. A gente desenvolve integrações com o Desk Manager, com o EcoTrust, com os produtos dos fabricantes, onde a gente consegue coletar informações desses equipamentos. E aí, quando eu falo que a gente tem o processo da Danresa IA, é porque realmente é uma Danresa IA, é um processo de IA. Isso, a gente já apresentou isso, inclusive, em alguns eventos para os nossos clientes, que é bem legal. A gente tem uma camada, tem camadas de leitura dessas informações. Tem um Data Lake, que guarda todo o log bruto. Depois tem todo o processo de análise desse log, até ele chegar numa informação que realmente é importante
para ser compartilhada com o cliente. Então, vou dar um exemplo. Você está analisando um log. É falso positivo ou não é? Então, a IA já faz o processo de fazer essa qualificação. Cara, isso aqui não tem por que ocupar espaço na fila do meu analista. E quando chega para o meu analista, já chega qualificado, já chega pré-diagnosticado. Por que pré-diagnosticado? Hoje, vou ser bem sincero, quase não precisaria. Mas é importante ter um elemento humano, porque IA também alucina. A gente espera que não, mas em algum momento pode acontecer. Então, a gente recebe essa informação, trabalha. Então, a gente teve um aumento de 85% na velocidade de diagnóstico. Caramba! Tô falando sério. Isso é muito importante. Assim, a eficiência ficou muito boa. E aí, tendo toda essa informação, a gente gera uma outra camada. Como é que você ajuda o seu cliente? Levando informação estratégica para ele. Desse Data Lake saem dashboards, relatórios consultivos, relatórios muito bem escritos que tem parte humana, parte IA, parte de correlação de... Lembra que eu falei quando você está lá colocando as skills? Vai lá na ISO 27001, vai lá no MITRE, vai lá na NIST, vai lá nas fontes dos fabricantes e traz se isso é fato. Então hoje, para você ter uma ideia, a gente trabalha todo esse processo com o cliente e toda semana a minha equipe de CTI entrega um boletim de análise cibernética do que aconteceu na semana anterior, do que nós trabalhamos para ele, e qual é a predição da semana atual. Então, para você ter uma ideia, toda semana, segunda-feira, ele recebe um boletim lá na caixa de e-mail dele, bonitinha. Cara, tem mais ou menos umas 6 páginas, todas as CVEs, tudo que está acontecendo nos segmentos verticais, o que ele tem que fazer, e aí tem lá, cara, CVE tal, para isso você executa isso, para isso você... Agora, tudo que você tem com a Danresa, fica tranquilo, porque isso eu já fiz a ingestão no meu Next Generation SOC. Porque eu faço meu Next Generation SOC, ele ingere toda essa informação. Então ele recebe todo esse boletim, toda semana. Então assim, eu falo assim, cara, eu estou fazendo a minha parte, agora faz você a sua. É mais ou menos isso. Quando saiu sobre problema lá de uso de skills que estavam contaminadas nas marketplaces, mandei lá no Be a Cyber Hero uma notícia lá também. Então, a gente vai conversando com públicos diferentes. Então, é uma forma de você ajudar o cliente. Eu falo para o cliente assim, cara, é 50-50. Eu olho aqui, você olha aí. Mas é verdade. Não, tem que ser. Um a gente trabalho tá de 4, junto. 6 mãos, né? E o parceiro ainda é tecnologia, né? Então, sim, tem que ser. Então, é um trabalho que agrega valor. Legal. E falando do CFO, aí o Vini já complementa. Como é que você está conseguindo? Que você comentou da dificuldade, né, de investimento. E, de novo, nós três aqui, a gente está num ecossistema, né? A Desk integrou lá os Forte, e aí tem aqui os relatórios, tem a integração com a EcoTrust, mostra lá a gestão de risco. Mas como é que a gente consegue convencer, né, o CFO? Porque não tá fácil não, né? Cara, o CFO, cara, Então, cara, pra mim, assim, a gente já ouviu muito isso, tá nas redes sociais, todo mundo fala, e eu concordo. O CISO deveria fazer parte do conselho. A gente tem que começar a olhar para, assim, eu acho que, vamos lá, estratégico, né? Tem que ser estratégico, não tecnologia. As empresas têm que começar a olhar para a cibersegurança como uma área estratégica da empresa. E o que o CFO compra, ou o que a empresa compra? O que ela entende que é estratégico. Se o CISO não consegue levar para a empresa o quão importante é a estratégia de ter a área de cibersegurança como um ativo, né, como ativo estratégico e não como um centro de custo. Lembra que eu falei? Aquele cara que não foi exposto à narrativa de risco cibernético, ele não foi exposto, ele não tem ideia. Para ele, o risco não existe. Como é que ele vai argumentar com o board? Esse é um problema que a gente tem há muito tempo. Então, isso é muito, muito certeiro. Quem não teve esse tipo de exposição narrativa de risco cibernético, dificilmente consegue aprovar um orçamento na área de cibersegurança. Então, assim, para você levar para o CFO isso, você tem que levar isso como estratégia de negócio e não como ferramenta da área de tecnologia. O CFO não está comprando um firewall, ele está comprando continuidade de negócio, ele está comprando lucratividade, ele está comprando competitividade, ele está comprando ser mais estratégico do que o concorrente dele. E isso tecnologia entrega. Agora, eu vou te vender um firewall. E eu vou fazer o quê com o firewall? Você entendeu? Ele não está comprando. Bloquear tudo, né? Ninguém vai navegar na internet, porque tem que ser assim, né? Pra falar que tá 100% seguro. E aí, Vini, como é que tá o CFO? Cara, tem 2 pontos que é importante dizer. Existe método para quantificar risco, que ainda ele é pouco usado, é usado muito em grandes empresas, lá de fora mais, mas que está crescendo. A gente
tem estudado bastante o tema, né? Existe um método chamado FAIR, né? Da FAIR Institute, que é open, e que ele é cálculo matemático. E que você consegue fazer uma verificação de uma implementação, controles que você tem, ameaças que você está exposto e você conseguir quantificar. Então, ó, eu não ter um firewall está me custando X mil reais de risco. Eu quero assumir esse risco? E aí você começa a conseguir começar o assunto. Só que você tem que ter acesso ao board, né? A gente fala muito de board, mas muitas vezes a área de tecnologia, de segurança, não tem acesso ao board. Ele falou, não faz parte, a gente não faz parte. Muito, né? E aí, quando a gente vem para uma evolução que a gente tem no mercado também, a gente tem a Lei Geral de Cibersegurança, que ela já está prestes a entrar em vigor, né? Então, tem ali a minuta, o rascunho final. E uma das coisas que ela traz é a obrigatoriedade de determinados setores que têm infraestrutura crítica, e lá está nomeado quais são os setores, que envolve a resiliência da sociedade, elas têm obrigação de cumprir algumas coisas. Outros setores não são obrigados, é uma recomendação. Mas quando a gente olha dos setores obrigados, a gente está falando de vários setores, grande parte das empresas, saúde, energia, telecom, banco. E a gente está falando também do ecossistema de fornecedores que atendem eles. Entendi. Inclusive fornecedores de serviços e de softwares. E lá tem uma obrigatoriedade de você nomear o responsável por segurança cibernética. Legal. A partir desse momento, quando você nomeia o responsável e aí a Anatel está querendo pegar essa lei para ser a agência, né? Então, está se falando um pouco disso, qual vai ser a agência que vai controlar isso. Você vai ter que ter um nome lá na agência. E aí? Esse cara não vai poder estar mais, não fazer parte do board. Ele vai precisar estar ali. Porque se não tiver o nome dele, vai estar do responsável pela empresa. Do CEO, quem for o responsável. Então veja que algumas coisas estão cercando, porque a resiliência é uma questão de sobrevivência, né? Sim, Então, acho que se a gente não for pela conscientização, a gente vai pela lei. Lógico que tem toda uma questão de pegar a lei ou não, né? Como se uma lei tivesse que pegar. Dizem que a LGPD não pegou, né? Inclusive, né? Desculpa te cortar, mas sim. falam direto, fala isso, né? Dependendo da ótica, pode ser que sim, mas ela é bem relevante, ela tem várias... Ela é atuante até, está crescendo. Agora ela é uma agência, não é mais, né? Tem uma agência, não é mais uma autoridade. Vai chegar, e chegou, mas aí não multou ninguém, multou alguns, e aí parece que não deu muita visibilidade, né? Eu acredito que, na verdade, a gente tem que ser mais incisivo. Com certeza. Tem que seguir. E as empresas sérias seguem, né? As empresas sérias seguem todas. As grandes precisam, na verdade, senão elas vão... É o que ele falou do começo, senão morre, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, ou você vai pela dor ou pelo amor. É melhor ir pelo amor, porque pela dor, cara, assim, eu acho muito, muito interessante isso. Por isso que eu falei, falta narrativa lá atrás. Falta mesmo. As pessoas não têm ideia do que é uma empresa que sofreu um ataque cibernético. Não tem ideia. Olha lá, o cybercriminoso é o cara do capuz atrás de um... Cara, é uma organização criminosa. Assim, não é uma pessoa, não é sabe, não é uma pessoa, um menino que foi lá atacar... Gente, não é assim. É tudo muito bem organizado, sabe? Olhar para a cibersegurança como algo que é real. O crime cibernético é real, ele existe. Né? A pessoa fica muito falando, mas o hacker, mas o crime só acontece com o vizinho. Não, cara, acontece com todo mundo. E a questão não é né? A empresa que, você tinha falado, né, do cara, como é que você convence o CFO? Ou você vai levar o orçamento e vai conseguir argumentar e fazer ele entender e vai resolver a situação lá, ou ele vai ser pela dor. A hora que cai tudo, ele vai ter que comprar os equipamentos, botar os serviços, fazendo a dor. Essa dor custa muito. A gente fala assim, eu só volto o backup. Sabe quanto custa voltar um backup? Quanta gente parada, trabalhando para voltar um backup? Às vezes você vai fazer o cálculo entre pagar o resgate lá do malware lá, né, e o tempo que você vai fazer também para voltar o backup. Gente, os dois são caros. É caríssimo você não é pegar o backup e volta, demora meses, pessoas paradas, empresa parada, é o caos. Eu já participei de várias situações desse tipo, é o caos.
Assim, é uma coisa absurdamente, assim, as pessoas ficam sem chão. E o próprio método FAIR, para quantificação de risco, ele leva em consideração isso, né? O custo de um incidente. É uma das métricas de cálculo. Então, você consegue saber por setor quanto custa. Tem até um relatório da IBM, que é base, normalmente, desse cálculo que todo ela lança, e dá condições de fazer essa conta. Mas é aquele negócio, cara, se você não tiver repertório, não adianta ter a conta na mão. Exatamente. Você precisa realmente Mas é isso mesmo. ter condições de chegar e comunicar. Eu tava até, ontem mesmo, eu estava numa aula do Jeff, que é um professor de Stanford, que ele estava falando sobre comunicação não verbal. Né? E eu fiquei só pensando nas áreas de segurança e TI, né, cara? Que às vezes você vai com toda aquela intenção, com a boa intenção, mas o que você está demonstrando ali é uma coisa muito superficial, sem contexto, sem entender o negócio, você não sabe o que a empresa faz. Exatamente. Não adianta você criar na IA uma estrutura de apresentação que não vai funcionar, você precisa se aprofundar. Senhores, eu sei que virou um jargãozinho aqui, meio blá blá blá, um gueri-gueri, como eu gosto de dizer, a galera dá risada aqui com o meu gueri-gueri, mas papo bom dura pouco, infelizmente, mas eu tenho duas provocações aqui para vocês e depois eu quero que vocês falem aqui num contexto final. Se a IA vai decidir, se ela já vai ter o contexto, ela vai tomar decisão, como é que fica o analista de segurança e se o analista de segurança vai só pilotar a ferramenta? Fala pra mim, Vini, começando com você. Ou não? Cara, o ser humano é uma parte essencial da dinâmica de qualquer área de trabalho, né? Eu vejo que a gente, assim, não consigo prever o futuro, mas Tá difícil. o que eu acredito, tá muito difícil, né? Muda muita coisa. Mas o que eu acredito é que a gente vai ter mais, a gente tá num momento, em segurança especialmente, que a gente tem pela primeira vez a capacidade de igualar as ferramentas de proteção às ferramentas de ataque. Porque até agora a gente não tinha muita expectativa, era meio que enxugar gelo. Cara, agora não. Agora a gente tem capacidade de ser da proteção ter um nível superior ao ataque, né? Como foi dito já hoje aqui, que o atacante ele precisa acertar uma vez. A proteção ele só precisa errar uma vez. É desequilibrado isso. Mas acho que agora a gente tem mecanismos, né, muito inteligentes, ferramentas muito poderosas, porque a gente não pode esquecer, IA é ferramenta. Ela pode ser autônoma, ela pode ser super inteligente, mas ela não deixa de ser uma ferramenta. Ou seja, a ferramenta é meio. Né? Então o ser humano vai estar no ciclo, vai mudar muita coisa. Acho que esse gap de profissionais tende a diminuir um pouco, mas talvez falte em outros pontos. Então eu vejo com muito otimismo o nosso futuro aí com IA. E você, Daniel, que já está treinando desde lá de baixo os jovens, como é que você enxerga isso? Vai ser só um piloto de ferramenta ou você acredita que é uma junção, igual o Vini falou? A gente brinca, num dia a gente vai chegar na singularidade, a gente vai se unir a IA, né, cara? O pessoal fala isso, né, cara? É um corpo único, né? Corpo Meio único. ciborgue. Eu acho que a IA, ela sempre vai ser uma ferramenta, no sentido que você dá oportunidade para que os analistas sejam mais especializados, trabalhem no que realmente importa, né? Quem quer ficar lá lendo evento por evento, triando... Pega esse tempo e analisa melhor os eventos, ou seja, você diminuir o falso positivo, você vai trabalhar melhor aquilo que realmente interessa. Então, eu acho que é você ter qualidade. É isso. Você nunca vai substituir o ser humano. O ser humano é insubstituível. Né? A gente vê muito filme de ficção científica, mas a verdade é que, pelo menos por enquanto, o que eu vejo é a gente dar oportunidade para que o analista cresça, para que ele se torne mais especializado, mais produtivo e menos cansado daquele trabalho braçal, né? Que é ficar minerando informação. Eu vou sair do script rapidinho, Vini. Eu vou sair do script. Eu tenho uma pergunta que ficou aqui, eu acabei não perguntando. Baseline, a gente está nesse nível que você falou porque a gente tem baseline de segurança da informação, correto? A gente tem base, né, de leitura dessas regras, que nem você falou. Porque tem área que não tem dado nenhum, a IA não faz nada, né? Ela não toma nenhuma ação porque ela não tem contexto, né? A área da segurança tem baseline. Você pega uma ferramenta que acaba falando de porta aberta, fechada, boa prática. É mais ou menos isso. Vocês concordam? A segurança é uma das áreas que tem mais profundidade técnica
e referência. Se a gente for pegar SIS, NIST, você tem muita coisa que é baseline e que ainda a maioria não faz. Entendi. Esse tipo de contexto, né, nessa ótica, ele é excelente para uma IA, porque ela consegue ter alguma referência sólida, né? Por outro lado, só a baseline não resolve. é suficiente. É o que ele falou, elimina o que é gigante, pega aquele falso positivo que é o que tá mais perto e trata ele, né? Eu acho assim, eu acho que a IA ela vai ter aplicação em todas as áreas com bastante eficiência, mas vai ser muito a forma como você vai usar ela. E, obviamente, ela vai ser sempre pura tecnologia, né? Porque ela é tecnologia, ela vem da área de tecnologia, né? Seja tecnologia da informação ou tecnologia pura. Agora, como ela vai ser utilizada em todas as áreas, cara, tem aplicação pra caramba. Qualquer lugar que você vai, todo mundo usa, todo mundo tá usando, independente de saber se tá fazendo certo ou errado, tá usando e pronto. Tem gente fazendo todo tipo de consulta para IA. Tem gente até namorando IA. Então, assim, ela tá servindo para tudo. Então, assim, é muito louco isso, né, cara? Por isso que eu falei, por isso que a gente saltou. A gente mudou, né, de alguns anos para cá. E agora a IA, né, talvez tenhamos para um outro podcast, ela ficou agêntica, ou seja, agora ela não só consulta, ela não responde, ela toma decisão. Então, e aí, né? As empresas já estão usando e está todo mundo se aproveitando disso, né? Eu estava vendo uma métrica bem interessante, o pessoal que está usando o IA agêntica para sair escaneando tudo, para programar, para tudo, o pessoal está injetando coisa no meio da consulta. Então, essa ingestão está mudando o comportamento da IA, que está fazendo trabalhar a favor do atacante, ou seja, a gente está aumentando a superfície de ataque. E a gente não está se preocupando em como é que a gente vai defender essa superfície de ataque que está se aumentando, ficando Muito aumentada. Legal, muito legal. Bom, chegamos ao final, Daniel. A gente tem aqui o takeaway. Então, deixar uma frase, uma ideia. Quem ainda não viu, ó, chegou agora o livro do Daniel, está disponível. A gente vai ter um webinar aqui sobre gestão de projetos. Não é um tema de segurança, mas ele trouxe aqui, ó, 3 carinhas aqui. Um pro nosso CEO Célio, um pro Rafa e o outro eu vou sortear no nosso webinar sobre gestão de projetos. Deixa aqui uma frase, enfim, um conselho, um takeaway pra galerinha aí sobre cyber, além do seu livro, por favor. Olha, o que eu digo é conhecer mais sobre risco cibernético. Se aprofundem. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa as ferramentas. Tem uma frase, é uma frase bíblica, né? Fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, uma coisa é você executar algo conhecendo e sabendo o que você está fazendo. Outra coisa é você executar sem saber o que você está realmente fazendo. Então, antes de adotar uma ferramenta, antes de botar isso em produção, antes de colocar, entenda o que é, aprenda mais, pergunte para quem pode ajudar e depois use. Porque é uma preocupação muito séria. O uso da inteligência artificial de uma maneira, eu não diria indiscriminada, mas de uma maneira imatura ou de uma maneira não conhecendo bem, pode levar a riscos muito sérios. Dentro da empresa, nossos jovenzinhos já usam. Então, assim, por isso que acho que programas educacionais são muito importantes para isso. Educar. E ainda eu falei um apelo, as escolas precisam levar o tema de cibersegurança a debate. Isso é muito importante. Levem. O jovem que chegar na empresa com maturidade de risco cibernético vai dar menos problema para a empresa depois. Eu acrescentaria gestão financeira também, que é outra coisa que eu faço com os meus filhos, que eu não aprendi e hoje faz toda a diferença na minha casa. E eu drivar a cabeça dos meus filhos para investimento, eles visualizando esse crescimento financeiro é muito legal. Vinão, takeaway, Vinão, por favor. Cara, acho que eu daria uma dica para você reduzir a quantidade de coisas que você está querendo entender. Em tempos de muitas novidades, muitas opções, quando você tem muita opção, você acaba sendo muito superficial e escolhendo as coisas erradas. Eu daria aí uma orientação para pegar uma coisa que você já conhece, tem algum domínio, e se aprofundar e colocar IA no meio. Não vai ter jeito. Coloca IA no meio, mas se aprofunda. Como que eu consigo fazer isso de uma forma profunda, com tecnologia nova? Porque senão você vai ficar igual um pato, né? Não vai saber nadar, voar, vai fazer nada direito.
Ô, Vini, mas eu sei que a gente tá sem tempo pra falar, cara, mas o engraçado, cara, o sistema, ele meio que obriga a gente a ter que fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Polvo, né? Cara, e agora a IA, cara, vai oprimir mais ainda, porque você vê, as pessoas elas não respondem mais, a IA é que responde, a IA falando com IA. O cara responde o e-mail da IA, do e-mail do outro da IA, as IA estão brigando entre elas, cara. E nada daquilo precisava, né? Era E eu vou só- trazer, ó, um tema pra você trazer pro podcast, cara, a teoria da internet morta, cara. Vambora, Você é ouviu o falar? próximo tema. Vambora. Acredita-se que mais. Eu não lembro o percentual, cara. Uma boa parte da internet tá cheia de coisa inventada, coisa criada por bot, por IA, não humano. Eles acreditam que a teoria da internet morta, em algum momento, a internet só vai ter coisa criada por IA. Não vai ter coisa humana mais. É muito louco essa Parece que teoria. faz sentido, né? Para de fazer sentido. É muito louco. É. E aí, Vinão, quer complementar ou é isso mesmo? Não, acho que é isso, cara. E um livro até... que... Além do livro do Daniel. Além do livro do Daniel, que fala sobre isso de você reduzir as opções, que é o óbvio que ignoramos. O óbvio que ignoramos fala sobre isso, de você reduzir as opções que você tem para que você consiga pegar a sua essência e colocar no mundo e fazer a coisa que precisa fazer, sabe? Então, acho que legal tem muito a demais. ver no mundo de hoje, assim, de tantas opções. E eu mesmo sofro disso, né, cara? Porque é tanta coisa legal para fazer, tem tantas possibilidades. Aí, às vezes, tem que ficar offline para você conseguir fazer o que você precisa. É isso aí, pessoal. Gostei demais. Obrigado, Daniel. Obrigado demais pelo tempo de vocês aí. Obrigado, Vinão, Obrigado mais a uma você. vez. Cara, já deixo o convite aqui pra vocês voltarem. Vamos falar da internet morta. A gente tem muito gente pode assunto, falar cara. de uma porrada de... Vamos falar sobre bunkers. Tem muito Vamos falar conteúdo, sobre cara. bunkers, enfim. Pessoal, é isso. Então, se você gostou, curte aqui o nosso podcast. Se você ainda não conhece o nosso podcast, esse foi mais um The Blue Reset. Não deixe de curtir, comentar. Aí, dá mais dica de temas aqui. Nós estamos em todas as plataformas, Spotify, Apple Music. Estamos também lá no LinkedIn, Instagram e, em breve, mais webinar, mais conteúdo sobre cyber, sobre IA. É isso. Abraço, até o próximo. Tchau. Valeu! This is the Blue Reset.